Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Primeiro, com a leitura da página do livro Um Minuto com Jesus, de Pastorino e Ariston S. Telles. O tema é: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou doce e modesto de coração, e achareis repouso para vossas almas. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Ele tinha plena consciência de sua divina missão no mundo. Sabia que era o Cristo. Sabia que era modelo para a humanidade. Sabia que era fonte de paz. Ai do mundo se não houvesse nascido nele o seu Cristo, que por natureza é manso e humilde. Bela lição, o ser que detém toda a mansuetude e humildade faz-se refúgio para os corações desalentados e aflitos. Cabe-nos participar do jugo ou missão sacrificial do Mestre junto ao povo. Isto é uma honra. Consequentemente, nas horas mais difíceis, encontraremos em seu regaço descanso e alegria. Então, nesse momento, ao fecharmos nossos olhos e levarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amigo, vamos solicitar, pedir humildemente a sua bênção e sua proteção para todos nós que aqui nos encontramos, que estamos participando, mesmo que virtualmente, da nossa reunião de estudo do Evangelho. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dás a cada dia de fazermos o bem, de caminharmos para a Tua paz, para a Tua luz, levando a Tua mensagem de amor e de luz para cada irmão que precisar. Obrigado, Senhor, por tudo. Ampara-nos e proteja-nos, Senhor, todos nós que aqui estamos conectados nesses estudos, para que possamos, a cada dia, nos melhorar, fazendo a Tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, o nosso tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. O capítulo 9 tem o título Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então, vamos só relembrar por que esse capítulo tem esse título, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Ele começa com uma citação do Evangelho de Jesus. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mas está em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Então, esse aqui, né, o início, com as bem-aventuranças, né, que ele citou bem a questão da brandura e de ser uma pessoa ser pacífica, né? Quem é brando, quem, né, se torna brando, possuirá a terra, né, nosso planeta. E aqueles que são os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E aí Jesus vai, né, ao conversar com os seus discípulos, né, e com os seus seguidores, ele fala assim, né, que teve a lei antiga, né, a lei de Moisés,
que está falando lá, não matareis. Qualquer que matar será condenado pelo julgamento. Já é uma coisa, né? Está na lei, nos 10 mandamentos já está lá, não matarás. Mas Jesus leva isso mais a fundo. Não só a questão do não matar, né? Porque tem gente assim, eu estou quite com a lei, eu não mato ninguém. Que bom, graças a Deus, né? Mas ele fala sobre a questão da cólera. Isso aí, né? Tá aqui. Aquele que se encolerizar contra o seu irmão, aquele que falar, raca deve ser um tipo de um xingamento, né? Naquela época, né? Pode ser, né? Hoje em dia a gente usa, né? Normalmente, né? As pessoas usam outros tipos de xingamento quando a gente está alterado, nervoso, encolerizado, né? A gente fala outras palavras bem mais pesadas do que raca, né? E louco, né? Até a questão também de chamar a pessoa de louco, ele fala sobre a questão de condenação. E aí a gente vê o seguinte: quem é que trouxe esse ensinamento, né? Jesus. Jesus, né? Modelo e guia da humanidade. Ele veio, né? Encarnou nesse mundo para trazer todos esses ensinamentos de brandura, de mansuetude. Ele foi chamado de Cordeiro de Deus, né? Já é um animal manso, né? Foi comparado a um animal bem mansinho, que é o cordeiro, né? E trouxe todo esse ensinamento, dizendo que não basta só não matar, não pegar uma arma, qualquer tipo de arma que a gente, né? Vários tipos de arma que existem, né? Que pode tirar a vida de uma pessoa. Mas essa questão da cólera, essa questão né, do xingamento, essa questão de estar, de alguma forma, atacando verbalmente o outro. Então, até isso, né, Jesus condenou, que ele ia bem a fundo, né? Porque muitas vezes a gente pode falar, eu mato ninguém, mas se o outro pisar no meu pé, ele vai escutar muito no meu ouvido, vai escutar muito no seu ouvido. Isso não vai ficar assim, não. E aí a gente acaba entrando em litígio por conta de falta de paciência, de falta de perdão, de falta de um pouco de, como Jesus fala, mansuetude, de afabilidade. Então, vamos entrar no nosso tema de hoje, que é as instruções dos Espíritos. A instrução é de Lázaro, e essa mensagem foi dada em 1861, em Paris. E aí, né, tá aqui, vamos dar início com a leitura dessa mensagem de Lázaro, cujo tema é a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Então, aqueles que são benevolentes para com seus semelhantes, que é uma pessoa que já tem, né, já consegue ter amor ao próximo, ou está desenvolvendo esse amor, né, produz a afabilidade e a doçura. Então, se a gente já tem essa boa vontade, vamos dizer assim, né? Boa vontade em querer tratar bem o nosso próximo, né? Já estamos uns passos adiante, né? Isso é importante, porque se a gente não tiver essa vontade de tratar bem o outro, vai ser difícil a gente ter uma afabilidade e a doçura. A gente tem que ter essa vontade, esse desejo, essa forma de ver aqui. Bom, eu
gostaria de uma determinada situação de ser bem tratada, então vou tratar também bem o outro, né? O outro merece também, que se eu mereço ser bem tratada, ele também merece ser bem tratado. É uma forma da gente, né, ter a nossa... desenvolver essa afabilidade, né? Essa benevolência para com o nosso próximo. A gente percebeu o seguinte: se eu tivesse uma determinada situação, eu gostaria de receber um auxílio, uma ajuda do meu irmão. Eu gostaria de ser bem tratado. E aí a gente vai perceber o seguinte, que tem várias situações na nossa vida que a gente pode fazer, nem que seja assim, ó, um tiquinho de coisa que a gente pode fazer para ajudar nosso próximo. Eu fui pesquisar no site do Momento Espírita um tema que tinha a ver com esse nosso tema de hoje. O texto se chama Gentilezas Salvadoras. Não deu para pegar tudo, eu só peguei uma parte para não ficar também muito grande. Então, eles falam assim, sobre gentilezas que a gente pode fazer, né, desenvolvendo, né, essa caridade, essa afabilidade para o nosso próximo. Afastar a casca de fruta, evitando que alguém escorregue, levando um tombo no chão. Se fosse comigo, com a gente não ia gostar? Se a gente estivesse passando por um determinado lugar, distraído, a gente não percebeu que tinha uma casca de fruta que alguém descuidadamente jogou lá de qualquer jeito, e aí vai nosso pé, né? E aí a gente dá aquele tombão. Eu não ia gostar. Eu acho que ninguém ia gostar de levar um tombo porque alguém descuidado jogou uma casca no chão. Então, agora, como é que a pessoa afável, né, que gosta de ajudar o próximo, gentil, vai agir? Ela está andando, está mais atenta, aí observa, nossa, tem uma casca ali no chão. Isso. Ainda bem que eu evitei de cair. Mas não basta só eu não cair, né? Pode ser que venha uma senhora idosa, né? Uma pessoa com alguma dificuldade, e aí cai no chão, pode ficar pior, né? Com essa dificuldade, o problema de coluna e tal. Vou afastar, né? Assim, meio com o pé, né? Vou afastar assim com o pé, aqui pro cantinho, que aqui nesse cantinho aqui, ninguém vai pisar e ninguém vai cair, né? Aí eu fiz o quê? Já fiz uma grande gentileza, um desconhecido, né? Podendo ter evitado que essa pessoa fosse parar até no hospital, né? Dependendo do tombo, né? A gente às vezes vai parar no hospital. Agora vamos para outras de pequena gentileza. Ceder um lugar no transporte para um idoso, atende a um corpo cansado, poupando as energias de quem poderia ser seu pai ou seu avô. Então, a gente sabe que tem até lei, né? Tem até lei para nos transportes públicos, lugares marcados para o idoso. Mas pensemos, às vezes o transporte está muito cheio e aquele lugar onde seria do idoso já está vago, já está ocupado por outro idoso. Aí aquele idoso chegou, infelizmente não tem um lugar para ele. Ele está com o arzinho tão cansadinho, né? E aí, o que a gente faz? Né? Então, podemos ceder o lugar a ele, né? Porque ele já, né, tem mais idade, ele com certeza não tem a força física que nós mais novos temos, e aí
E outra coisa, a gente podia pensar o seguinte, podia ser um pai, o meu avô, nessa situação. Então, é algo, ou, né, a gente podia pensar assim, ou a gente pode pensar, de repente sei lá, né, eu mais velha, né, eu mais velho, mais idosinho, se fosse comigo também, né, eu gostaria que alguém me auxiliasse e me oferecesse um lugar, se eu tivesse nessa situação. Então, é algo para a gente pensar, se a gente, né, pode auxiliar o nosso próximo nessa forma. Outra forma de pequenas gentilezas, ou gentilezas salvadoras, segundo o texto. Ao utilizar a boa palavra em qualquer situação, cultivar o verbo são com proveitosos e salutares ensinamentos. Interessante, né? Quando eu li isso aqui, eu falei assim, gente, a gente pensa assim, a gentileza, né? Gentileza salvadora é a pessoa ajudar, dar alguma coisa, oferecer o lugar, né? Como foi falado, afastar a casca de fruta, né? Algo assim, né? Mas ele fala assim, que utilizar a boa palavra em qualquer situação. Muitas vezes a gente ouve calado. Às vezes a gente não quer contender, muitas vezes acontece isso, realmente. Ou a gente ajuda, né? O outro fala, não, é esse mesmo, né? Esse aí não presta não. Aquilo ali, Deus me livre. Aquilo outro, olha. E aí a gente aumenta. Mas se a gente utilizasse a palavra de uma forma diferente, né? Se a gente fala assim, utilizar a boa palavra em qualquer situação, seja numa situação boa, seja numa situação difícil, a gente tem que utilizar a boa palavra em qualquer situação, cultivando o verbo são, aquele, né? O verbo são, aquela coisa boa, positiva, com proveitosos e salutares ensinamentos, levando, né? O ensinamento, algo bom, positivo para quem precisa, né? Muitas vezes o outro precisa ouvir uma palavra boa, uma palavra sã, alguma coisa positiva da gente. Então, isso que a gente, né? A gentileza também está na boa palavra. Boa coisa para a gente aprender, né? Ao silenciar uma afronta em público, poupa-se ao diálogo violento que dá margem a ódios irremediáveis. Olha só, né? Silenciar também é uma forma da gente nos poupar no diálogo violento, porque acontece o seguinte, que tenha, quando a pessoa que está a fim de provocar, ela já chega, né, perturbando, né, jogando já para aquela coisa ali como se fosse assim, querendo atiçar ali tirar a gente do nosso equilíbrio, vamos dizer assim, né? Então, quando nós silenciamos essa afronta, né, isso é que o outro está querendo que a gente parte também para a briga, a gente poupa seu diálogo violento, que dá margem a ódios irremediáveis. O máximo que a gente vai conseguir, que o outro vai conseguir, né, a gente vai conseguir, é que o outro fique assim, ele não fez o que eu queria, que partisse, né, revidasse, aí o outro vai ficar já chateado por conta disso, mas pelo menos vai acabar ali a situação difícil, né? Porque quantas coisas acontecem de errado na vida por causa desses momentos de destempero, porque a gente não soube calar. Quantas coisas, muitas coisas. A gente sabe que muitas situações difíceis de pessoas
que cometeram crimes foram pessoas que estavam passando por situações assim. Estavam, vamos dizer assim, meio desequilibradas emocionalmente e acabaram causando grandes tragédias, crimes, por conta desse desequilíbrio e essa questão de revide. Então, né, olha só, uma aprendizagem para nós que somos cristãos, de que Jesus nos ensina de sermos pacíficos, né? Então, algo muito bom para a gente aprender. Vamos voltar aqui agora para o nosso Evangelho. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e a civilidade do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então, a educação e a civilidade do mundo. Claro que a gente, né, a educação é coisa positiva, ser uma pessoa, né, que age com civilidade no mundo é uma coisa positiva. Mas muitas vezes essa educação, essa civilidade, muitas vezes está só no verniz, né? O que é o verniz? É aquela capa, né? Aquela capa bonita e brilhosa por fora, mas por dentro está igual. Vamos dizer, uma porta envernizada, vamos dizer assim. Por fora ela está bonita, né? Toda envernizada, bonitinha, mas por dentro continua a madeira. É uma madeira normal, né? Uma madeira dura, né? Mas quando a pessoa realmente tem dentro de si essa vontade de ser uma pessoa, né, benevolente, afável, né, com seu semelhante, a pessoa traz dentro de si essa afabilidade, essa doçura, né? Ela pode até não ter, assim, todo tempo essa, assim, afabilidade e doçura, porque é difícil, né? Ainda mais nesse mundo que a gente está, planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos como somos. É difícil a gente estar 100% todo o tempo afável, e, né, nessa afabilidade, nessa doçura, como ensina nosso irmão aqui. Mas a gente pode estar nos esforçando para desenvolver esse ensinamento, porque foi Jesus que trouxe, em primeiro lugar, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos, bem-aventurados pacíficos. Foi Jesus que trouxe essa mensagem, né? E aí a gente precisa desenvolver. E é difícil, mas a gente precisa. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas? É contra isso que Jesus lutava. Quando Jesus fala aqui, na outra mensagem, aquele que disser seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. Sois louco, merecerá ser condenado ao fogo. Ele fala essa questão assim, até a questão do adultério, quando Jesus fala assim, aquele, né, até fala assim, o adultério é só quando há um pecado, né, realmente as vias de fato. Não, Jesus falava, não, aquele que olhar para outra pessoa com olhos assim, tal, já está adulterando. Então, essa questão do verniz social, muitas vezes é isso aí. As pessoas fingem que não são. Uma coisa é uma pessoa se esforçar por fazer, exercer, né, os ensinamentos de Jesus. Uma hora consegue, outra não consegue, outra tenta de novo e vai assim vai. Outra hora é uma pessoa que em nenhum momento pensa em ser uma pessoa branda e pacífica, em nenhum momento pensa em fazer o bem para o seu próximo, fazer pequenas generosidades, pequenas gentilezas,
né, para o seu próximo, né, gentilezas salvadoras para o seu próximo, e né, dentro de casa é uma coisa e na rua é outra coisa. Então, tem essa coisa assim, porque a gente precisa... Jesus fala essa questão da verdade, né? Se a gente precisa, né, ser coerente com a verdade. Sim, sim, não, não. Então, será que eu estou sendo coerente ou não? Então, a gente tem que perceber. A gente precisa se trabalhar. Tem momentos que eu consigo, me esforço para ser benevolente. Que bom, graças a Deus, está se esforçando. Mas tem momentos que eu não consigo. Tudo bem também. Amanhã você pode fazer diferente, procura fazer diferente, pede desculpas, começa de novo. Então, a gente tem essa questão. Agora, outra coisa é não... né? Eu sou legal, eu sou uma pessoa ótima, maravilhosa, mas quem sabe de mim é quem convive comigo, né? Aí sabe, realmente. Pode ser que a pessoa fale assim, não, ela tem um momento lá de rompante, mas ela é gente boa, ela procura se esforçar, mas está melhorando, já foi pior. Então, a gente precisa trabalhar essa questão que a gente... Será que a gente está sendo como é que é? Usando esse verniz, o verniz social, ou se a gente está se esforçando para fazer o melhor, né? O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos, contanto que nada os machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. Olha só, né? Então, quer dizer que a pessoa está com duas caras, vamos dizer assim, né? Como se fala, né? Porque não age com integridade, não age com verdade. Não seria melhor falar para a pessoa que está desagradado daquela situação, que não gostou, do que concordar com o outro, depois falar, depois falar por trás, nossa, aquela pessoa ali está pensando o quê? Tal, assim, assim, assado. Eu, hein? Né? Melhor a gente falar a verdade. Não, que isso? Né? Não posso e tal. Então, é muito mais verdadeiro, né? A gente falar para o outro que a gente não gostou de uma certa situação, do que a gente concordar com essa pessoa e ficar falando mal por trás. Às vezes a gente não quer desagradar aquela pessoa e acaba, né, agindo com duas caras. Então, isso não é correto, né? A gente precisa ser verdadeiro nas nossas relações, né? E aí, fala assim, que tem aqueles que são brandos contanto que nada os machuque. Quer dizer, enquanto eu estou aqui na minha paz, aqui, eu estou sozinha aqui nesse ambiente, estou sozinha. Então, quer dizer, estou na paz. Mas vou daqui lá para fora. Ali eu vou conviver com meus familiares, ou quando eu sair do portão para fora, eu vou conviver com a sociedade. Então, a gente tem que, né, nesse esforço diário de tentar exercer a benevolência, a caridade, a afabilidade, a doçura com o nosso próximo. Seja o nosso próximo aqui da nossa família, seja o nosso próximo na sociedade, a gente precisa fazer esse esforço, porque quando a gente está num local sozinho, numa ilha solitária,
tem ninguém para nos perturbar, a gente está em paz. E paz entre aspas, né? Não a verdadeira paz. A gente pode estar no local que está tendo, né, uma certa confusão e a gente está em paz conosco mesmo. Aquela situação não está nos atingindo. Pode acontecer. Ou a gente não está em equilíbrio, está acontecendo uma confusão e a gente sintonizar com aquele pessoal ali que está naquela confusão. Aí a gente entra no desequilíbrio. É assim, né, que acontecem. A gente, graças a Deus, tem um tempo que a gente não tem ouvido falar dessa situação. Mas um tempo atrás, a gente já ouviu falar em questão de linchamento, né? Um linchamento, quando a pessoa pegava que achava que era um criminoso, um grupo de pessoas achava que era um criminoso, e pegava aquela pessoa, o amarrava, né? Espancava até a morte. Às vezes eram pessoas assim, comuns, da vizinhança. Ah, fulano, né? Fulano fez isso, fez aquilo, merece. Vamos acabar com a raça dele, e vai. E assim ia, exercendo de novo, justiça, entre aspas, né? A justiça, que não tinha de justiça nada, na verdade era, né, ódio gratuito, contra uma pessoa que estava impossibilitada de se defender, porque uma única pessoa contra uma multidão, uma covardia. Mesmo que ele tenha feito alguma coisa errada, não nos cabe, nem aquelas pessoas que faziam esse tipo de ato, de exercer esse linchamento, né? Enfim, tem um tempo que a gente não ouve falar disso, graças a Deus. Quisera a Deus que isso já tivesse acabado, né? Mas, enfim. Então, a gente tem que ver, né? Que a gente está numa sociedade que a gente tem que saber lidar com as pessoas. Tem que saber, porque por conta de uma palavra a gente pode ser agredido, uma má palavra, né? A gente pode ser agredido, né? Ou a gente pode perder algum tipo de situação, alguma coisa mal falada, né? Então a gente precisa ficar atento a essas nossas situações em sociedade. Vamos continuar no texto do Evangelho. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora, e que em sua casa, tirando os domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, parecendo querer se compensar do constrangimento que se impuseram alhures, não ousando ser autoritários sobre estranhos, que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos serem temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Aqui ele falou de um caso específico, né, dos tiranos domésticos, né? E aí a gente pode não só falar na questão do homem, né, como de mulher também, porque o tirano não tem sexo, né, gente? Pode ser tanto homem quanto mulher. Então, o tirano doméstico que, né, de repente na rua, ele não tem condição de exercer, né, seu jeito autoritário de ser, de repente, né, pelo conta da chefia no seu local de trabalho, alguma situação assim, né, que sabe, né, onde deve pisar, né, o que deve fazer, né. Então, e aí, para se compensar desse constrangimento, aquilo que ele não consegue fazer lá no seu local de trabalho, ele vai ser tirando de casa. E aí a gente vê, né, infelizmente,
quantos casos de violência doméstica, e durante esse período da pandemia, né, a gente ouviu falar a estatística de que aumentou muito o caso de violência doméstica de mulheres agredidas pelos seus companheiros e ex-companheiros, e até de mulheres que foram assassinadas por seus companheiros ou ex-companheiros. Então, muito sério, né, essa situação. E aí a gente vê que muitas vezes a pessoa está lá sofrendo, né, muitas vezes calada, e aí quando resolve pôr um fim àquela situação, aquela pessoa não aceita, né, a decisão dessa mulher e resolve que ela não tem mais direito à vida. E aí quanta tragédia, né? A gente vê que não poupa nem os próprios filhos de observar tais cenas. Infelizmente, né? Aí a gente vê o grande egoísmo humano, que a pessoa, né? Além de não deixar que a sua companheira, né, prossiga na sua vida, longe dele, né, exercendo a sua livre vontade de reconstruir a sua vida e cuidar dos seus filhos, até isso tira dela, né, o seu direito a criar os seus filhos. Então, essa questão da afabilidade, da doçura na família, né, a gente tem que... É uma coisa muito, muito complicada da gente falar assim, a gente só tem que pensar na afabilidade com doçura com o outro lá de fora, né? Como eu falei antes, da casca de fruta, né? no transporte, na afronta em público, na boa palavra e tal. Não, a gente tem que exercer principalmente dentro do nosso lar, daqueles com quem a gente convive mais próximo, porque eles também estão carentes da nossa afabilidade, da nossa doçura, e precisam muito que a gente esteja ali disposto a levar esse carinho, né? Esse tratamento carinhoso também. Então, que isso possa ser mais desenvolvido nas famílias, que as pessoas deixem de pensar tanto em si, no eu quero, eu tenho que ser do meu jeito, e vamos pensar mais em nós, como é que podemos conviver melhor em família. E vamos continuar a última parte, né, da mensagem de Lázaro. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel. Se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então, né? Isso aí é uma coisa que Lázaro pegou fundo ali, né? Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, seu coração nada tem com isso, a hipocrisia. A hipocrisia, gente. Se a pessoa não tem realmente, né, dentro de si essa vontade de ser uma pessoa benevolente com o seu próximo, afável, é hipocrisia. Não quer dizer que a pessoa tem que ser uma pessoa... você sempre uma manteiga derretida com todo mundo. Não, né? A pessoa, cada um vai ter o seu jeito, mas o seu jeito educado de ser, o seu jeito amável de ser, né? Então, aquele que
cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. Então, aquele que é verdadeiro não se contradiz, né? É o mesmo dentro de casa ou na sociedade. E essa é uma pessoa que sabe que se a gente pode enganar os homens, né, aquele que, né, usa de um jeito em casa e outro jeito, né, na sociedade, está ali enganando os homens, mas não pode enganar quem? A Deus. Porque a gente precisa realmente ser verdadeiro. E aqui, para finalizar, né, quase finalizando, no exercício da afabilidade e da doçura, atraímos as correntes da simpatia, usamos a compaixão para com todos e guardamos a boa vontade e a sinceridade no coração. Então, é um exercício. Não quer dizer que a gente vá ser sempre afável doce, mas exercitando, né? A gente se esforçando para fazer o nosso melhor, com certeza a gente a cada dia vai ser mais afável, mais doce, mas sem fingimento, procurando ser verdadeiro, né? Com boa vontade, utilizando a sua sinceridade. E aí, para finalizar, cultive a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para elevar o espírito eterno ao templo da luz divina. Então, ao cultivar a brandura e a sinceridade, a gente está já desenvolvendo essa afabilidade, essa doçura dentro de nós e nos tornando cada vez mais verdadeiros. Porque isso, né, a questão de que a gente ainda não consegue ser todo momento, isso é uma verdade, pois somos espíritos imperfeitos, mas se a gente se esforça cada dia de ser um pouquinho mais afável, um pouquinho mais doce, um pouquinho mais benevolente, um pouquinho mais caridoso, cuidadoso, né, com o outro, estamos nesse caminho. O importante é não parar, porque aí se a gente estagna, se a gente para, se a gente estagna, fica lá parado e a gente, né, não evolui. Então, para evoluir, a gente precisa caminhar. E aí, na verdade, a afabilidade, a doçura é o exercício do amor. Que aí a gente não consegue amar plenamente, porque o amor verdadeiro ainda não está assim no nosso patamar de evolução. Mas os nossos exercícios diários de afetividade, de brandura, de afabilidade, de doçura, né, de benevolência, são exercícios de amor. E um dia, né, a gente vai chegar nesse patamar de amar mesmo, de verdade, o nosso próximo. Tá? E aí, para finalizar o nosso estudo, eu fiquei pensando assim, poxa, eu queria levar o exemplo de uma pessoa assim, que foi um exemplo de afabilidade, além de Jesus, com certeza, né, um exemplo maior. E aí eu pensei, gente, quem que eu vou levar de exemplo? Aí ficou me vindo assim a imagem de Francisco de Assis, né? E aí a gente lembra, né? Francisco de Assis viveu há muitos séculos atrás, né? E ele resolveu, na sua vida, seguir os ensinamentos de Jesus. E aí ele era tão assim, né? Vamos dizer assim, uma força da natureza, vamos dizer assim, né? Tão à frente do seu tempo, que ele fundou a sua própria irmandade, vamos dizer assim, né? Sua própria fraternidade. Enfim, né? Coisas daquele tempo, que ele queria seguir uma vida diferente, ele queria ter uma vida religiosa, né? Então, ele era um homem rico, ele abandonou seus bens,
e sua família e foi viver, né, com poucas coisas, né, e foi viver numa igreja, foi reconstruir essa igreja, e foi esses ensinamentos, ele foi se cada vez mais levando, né, a sua mensagem de paz, de amor, né, da vivência do Evangelho de Jesus, né, realmente como ele tinha entendido. E aí ele trouxe essa questão do amor à natureza, amor aos animais, amor à humanidade. Ele foi, né, cada vez mais conquistando mais pessoas. Então ele acabou, né, conseguindo um grupo de seguidores. E aí a sua ordem acabou sendo depois chamada como a Ordem dos Franciscanos, né? E está aí, né? Os franciscanos estão aí até hoje, né? Seguindo aí o exemplo de Francisco de Assis. E aí, né? O exemplo também de afabilidade e doçura. Dizem que ele, naquele tempo, a igreja, né? Existiam as cruzadas, e aí os soldados iam para a guerra guerrear contra os chamados mouros, né? Os muçulmanos, pela Terra Santa. E dizem que ele foi até lá, aquela terra, né, aquela Terra Santa, e ele foi até conversar com não sei se era sheik, era um maioral lá dos muçulmanos. E aí esse homem, né, ele ficou tão encantado com a mensagem de Francisco, com essa palavra, o seu modo de ser, que ele, né, naquele tempo lá, ele conseguiu a pacificação ali né, naquela guerra ali que estava havendo ali naquele momento. Ele conseguiu isso, né? O sultão, acho que era sultão, né? Então, Francisco, com seu jeitinho todo especial, né? Eu me lembro também da história do lobo, também. Dizem que ele tinha um lobo lá na cidade onde ele morava, né, Assis, e que esse lobo estava atacando lá as ovelhas lá, né, que um povo de pastores e tal. E aí o pessoal estava a fim de caçar esse lobo e matar esse lobo, porque o lobo estava demais. E aí ele teve que ele foi né, conseguiu achar o lobo e conversou com o lobo. Olha só ele. Um lobo selvagem. Ele conversou com o lobo e conseguiu amansar aquele lobo ali para que ele parasse de perturbar lá os moradores daquela cidade. Né? Então, com esse jeitinho todo especial. Né? E esse é um grande exemplo, né? Tanto nossa Mestre Jesus, como Francisco de Assis, são grandes exemplos de afabilidade e doçura. E que nós possamos, né, assim como Jesus e Francisco, nos esforçarmos para sermos cada dia mais afáveis, doces, benevolentes, caridosos com nossos irmãos em humanidade. E agora, para encerrar o nosso estudo, vou fazer a prece de encerramento. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por tudo, que possamos sempre fazer a Tua vontade em nossas vidas. Que assim seja, e graças a Deus.